Em uma noite fria nas ruas de São Paulo, uma decisão de segundos mudou 3 vidas para sempre. Uma menina sem teto, invisível aos olhos da sociedade, se tornou a única testemunha de uma injustiça que poderia ter sido enterrada no silêncio. O que ela não imaginava era que seu ato de coragem desencadearia uma reação que faria 200 motoqueiros rugir pelas avenidas da maior cidade do Brasil. Esta é a história real de Sofia, de Marcelo e de um código de honra que desafia o medo. Deixe sua opinião nos comentários. Até onde você iria para fazer justiça? Sofia tem 17 anos, mas seu rosto conta a história de alguém muito mais velha. 3 anos vivendo nas ruas de São Paulo deixaram marcas que vão além da pele queimada de sol e das mãos calejadas. São marcas na alma, cicatrizes invisíveis que só quem já dormiu com fome consegue entender. A Praça da República é seu território desde que chegou ao centro. Foi ali que ela aprendeu as regras não escritas da sobrevivência urbana. Acordar antes do sol nascer, antes que os seguranças dos prédios comerciais a expulsem. Dobrar o papelão molhado que serve de colchão e escondê-lo atrás dos arbustos. Lavar o rosto na fonte quando ninguém está olhando. Sua rotina começa sempre da mesma forma. 6 da manhã, a cidade ainda boceja entre o fim da madrugada e o começo do caos. Sofia caminha até a padaria da rua 7 de Abril. O dono, seu Joaquim, um português de 60 anos que chegou ao Brasil nos anos 80, sempre deixa os pães do dia anterior em uma sacola ao lado da lixeira. Não é caridade declarada, é um acordo silencioso. Sofia pega apenas o necessário, nunca abusa da gentileza alheia. Com 2 pães dormidos no bolso do casaco verde que ganhou de uma assistente social há 2 anos, ela segue para a Avenida São João. É lá que os executivos apressados descem do metrô e caminham para os escritórios. Alguns jogam moedas sem nem olhar para seu rosto. Outros desviam o caminho como se a pobreza fosse contagiosa. Sofia já se acostumou com a invisibilidade. Na verdade, ela se tornou especialista em desaparecer. Mas existe algo que Sofia guarda com mais zelo do que qualquer pertence material. Um caderno de capa dura azul, manchado e com as bordas dobradas, que encontrou no lixo de uma livraria. Nas páginas amareladas, ela escreve poemas curtos sobre a vida que ainda ousa sonhar. Palavras sobre um futuro onde tem um quarto próprio, uma cama com lençóis limpos, uma mesa onde pode escrever sem que a chuva apague a tinta. A história de como Sofia chegou às ruas é brutal em sua simplicidade. Sua mãe, Dona Carmen, morreu de complicações de diabetes quando Sofia tinha 14 anos. Elas viviam de aluguel em um cômodo no Capão Redondo, periferia da Zona Sul. Sem conseguir pagar o aluguel sozinha, Sofia foi despejada. Tentou morar com a tia, mas o marido dela deixou claro que não queria mais uma boca para alimentar. Tentou abrigos, mas a superlotação e a violência a fizeram preferir as ruas. Então Sofia se tornou sombra. Aprendeu a reconhecer quais comerciantes a toleravam e quais chamavam a polícia. Descobriu que a biblioteca do centro deixava qualquer um entrar, desde que ficasse quieto. Lá, nas tardes chuvosas, ela se escondia entre as estantes e devorava livros. Romance, poesia, história. Qualquer coisa que a transportasse para longe daquele presente cruel. As noites eram o momento mais difícil. O frio de São Paulo entre maio e agosto é inclemente. A umidade atravessa qualquer roupa, penetra nos ossos. Sofia dormia sob as marquises da Avenida São João, sempre de olhos semifechados, sempre alerta. Nas ruas, baixar completamente a guarda pode custar a vida. Ela via de tudo naquelas madrugadas insones. Casais apaixonados saindo de bares. Mulheres de salto alto cambaleando de cansaço após turnos duplos. Homens embriagados gritando com fantasmas imaginários. Travestis rindo alto nas esquinas.
Policiais em ronda que às vezes ajudavam, às vezes humilhavam. A cidade à noite era um teatro de almas perdidas e Sofia tinha lugar na primeira fila. Mas ela mantinha uma regra pessoal: nunca se envolver. Nas ruas, quem se mete na vida dos outros acaba com problemas. Sofia aprendeu isso ao ver uma mulher apanhar do companheiro e, ao tentar defender, acabou ela mesma agredida. Desde então, olhos baixos, passos apressados, existência mínima. Ou pelo menos era assim até aquela terça-feira de setembro. Naquela noite específica, Sofia estava em seu ponto habitual, sob o toldo de uma loja de tecidos fechada na Avenida Ipiranga. Eram quase 11 da noite. Ela havia conseguido R$ 5 durante o dia. Comprou uma marmita em um restaurante popular e guardou R$ 2 para o dia seguinte. Estava enrolada em seu casaco verde, o caderno no colo, tentando escrever à luz dos postes. Foi quando ouviu o ronco característico de uma motocicleta potente. Uma Harley Davidson preta, imponente, parou no semáforo bem à sua frente. O motoqueiro usava colete de couro com insígnias que Sofia não sabia decifrar, mas que mais tarde descobriria representar o Clube 200 Insanos MC. Segundos depois, uma viatura da polícia militar surgiu do nada, como um predador que fareja presa fácil. A sirene deu um breve lampejar, ordem silenciosa para o motoqueiro encostar. Sofia observou a cena sem muito interesse inicial. Mais uma blitz, mais uma abordagem. Rotina da noite paulistana. Mas algo no comportamento do policial a fez prestar atenção. Havia agressividade em seus movimentos, um prazer perturbador na forma como mandava o motoqueiro descer da moto. Ela reconheceu o policial, Cabo Rodrigues. Nos 3 anos nas ruas, Sofia aprendeu a identificar os policiais pelo comportamento. Havia os que tratavam moradores de rua com humanidade, oferecendo água ou informações sobre abrigos. Havia os indiferentes, que simplesmente ignoravam. E havia os predadores. Rodrigues pertencia à terceira categoria. Sofia já havia visto Rodrigues extorquir um vendedor ambulante de churros na Praça da República. Viu ele bater em um rapaz negro apenas por olhar torto. Viu ele tirar dinheiro de prostitutas em troca de não levá-las presas. O Cabo Rodrigues era uma figura conhecida e temida no centro de São Paulo. E agora ele estava abordando aquele motoqueiro. Do outro lado da rua, protegida pela penumbra e pela insignificância de sua existência, Sofia observava. E algo dentro dela, algo que estava adormecido há muito tempo, começou a despertar. Marcelo Ferreira tinha 32 anos e trabalhava como mecânico em uma oficina especializada em motos customizadas na Vila Madalena. Casado, pai de uma menina de 6 anos, ele era o que se poderia chamar de cidadão comum. Acordava às 6 da manhã, trabalhava duro, pagava suas contas e nos finais de semana realizava seu grande prazer: pilotar sua Harley Davidson nas estradas que cortam o interior de São Paulo. Mas Marcelo tinha outra família além da biológica. Há 5 anos, ele havia sido aceito no 200 Insanos MC, um dos motoclubes mais respeitados de São Paulo. Para quem não conhece a cultura dos motoclubes, é importante entender que não se trata de gangues ou organizações criminosas, como a mídia às vezes retrata. São irmandades de pessoas que compartilham a paixão pelas motos e vivem sob um código de lealdade, respeito e proteção mútua. O 200 Insanos MC foi fundado em 1993 por um grupo de motociclistas que se conheceram em um encontro na cidade de Campinas. Com o tempo, o clube cresceu e se estabeleceu como uma referência em São Paulo. Tinham sede própria, organizavam eventos beneficentes, participavam de passeios e, acima de tudo, cuidavam uns dos outros como verdadeiros irmãos. Naquela terça-feira, Marcelo voltava de uma reunião na sede do clube, no bairro da Muca.
Haviam discutido a organização do encontro anual que reuniria motoclubes de todo o estado. A noite estava fria, mas Marcelo adorava pilotar sob o céu estrelado da cidade. Algo sobre o vento no rosto e o ronco do motor o fazia sentir-se verdadeiramente livre. Ele seguia pela Avenida Ipiranga quando o semáforo ficou vermelho. Parou a moto, apoiou os pés no asfalto e aguardou. Foi quando percebeu a viatura da Polícia Militar surgindo ao seu lado. O policial baixou o vidro e fez um sinal para que ele encostasse. Marcelo não estava preocupado. Sua documentação estava em dia, a moto regularizada. Ele estava sóbrio e com capacete. Apenas mais uma blitz de rotina, pensou. Encostou a Harley no meio-fio, desligou o motor e aguardou. O policial desceu da viatura com uma postura que imediatamente deixou Marcelo alerta. Não havia a cordialidade formal típica de abordagens de rotina. Havia algo de predatório naquele caminhar. "Boa noite", disse Marcelo mantendo a voz calma. "Documentos", ordenou o policial sem retribuir o cumprimento. Marcelo entregou a carteira de habilitação e o documento da moto. O policial examinou tudo com olhos que pareciam procurar defeitos onde não havia nenhum. "Você é de motoclube", constatou o policial, apontando para o colete de couro de Marcelo, que exibia o patch do 200 Insanos MC. "Sim, senhor", respondeu Marcelo. O policial deu um sorriso que não chegou aos olhos. "Vocês desses clubes sempre estão metidos em alguma coisa. Vai ter que descer da moto. Vou revistar." Marcelo respirou fundo. Conhecia seus direitos, mas também sabia que questionar a autoridade policial nas ruas de São Paulo poderia terminar muito mal. Desceu da moto com movimentos calmos e deliberados. O policial começou a revistar Marcelo com mais força do que o necessário. Mãos que pressionavam, que invadiam, humilhação disfarçada de procedimento. "Abre a mochila", ordenou. Marcelo abriu a mochila que carregava nas costas. Dentro havia apenas ferramentas básicas, uma carteira com uns poucos reais e o celular. Nada de errado, nada de ilegal. Foi quando o cabo Rodrigues identificou-se pela primeira vez. "Sabe de uma coisa, motoqueiro? Você tem cara de quem está levando mercadoria. Acho que vou ter que te levar para a delegacia." Mercadoria era a gíria para drogas. Marcelo sentiu o sangue gelar. "Senhor, não tenho nada ilegal. O senhor pode revistar tudo." O policial deu uma risada. "É? Então me explica isso aqui." E num movimento rápido demais para ser casual, o cabo Rodrigues tirou do próprio bolso um pequeno saco plástico com substância branca e colocou dentro da mochila de Marcelo. O tempo parou. Marcelo olhou para o saco plástico, depois para o policial, depois novamente para a droga plantada em sua mochila. Seu cérebro tentava processar o que acabara de testemunhar. Aquilo não podia estar acontecendo, não com ele, não daquela forma tão descarada. "Isso não é meu", disse Marcelo, a voz saindo estrangulada. "O senhor acabou de colocar isso aí. Eu vi." O policial sorriu. "Vai dizer que eu menti? Que um policial militar plantou droga em você? Quem você acha que vão acreditar? Um motoqueiro de clube ou um policial em serviço?" A realidade da situação caiu sobre Marcelo como um peso de chumbo. Se fosse preso por posse de drogas, perderia o emprego. Talvez fosse condenado. Sua ficha seria sujada. Sua família sofreria. Tudo por causa de um policial corrupto. "Olha", disse o cabo Rodrigues, se aproximando e baixando a voz, "eu poderia fazer vista grossa. Esquecer que vi isso. Mas você sabe, eu também tenho contas para pagar." Ali estava. A extorsão explícita. Marcelo entendeu o jogo. Ou pagava propina, ou era preso por um crime que não cometeu. "Não vou pagar", disse Marcelo, a voz firme apesar do medo que sentia. "Isso é extorsão. Isso é crime." O sorriso do policial desapareceu. "Você vai se arrepender disso." Foi quando o cabo Rodrigues tirou as algemas do cinto. Marcelo viu sua vida desmoronando. Pensou na filha, na esposa, nos irmãos de clube. Como explicaria? Como provaria sua inocência? E foi exatamente nesse momento
que uma voz ecoou na noite. Eu vi tudo. O que você está achando dessa história até agora? A reviravolta está te surpreendendo? Deixe sua opinião nos comentários sobre o que você faria no lugar de Marcelo. E continue assistindo, porque o que acontece a seguir vai te deixar ainda mais impressionado. 3 palavras. Apenas 3 palavras pronunciadas por uma voz jovem e trêmula foram suficientes para congelar a cena. Tanto Marcelo quanto o cabo Rodrigues viraram simultaneamente na direção da voz. Do outro lado da rua, emergindo das sombras, sob o toldo de uma loja fechada, surgiu uma figura pequena. Uma menina magra demais, usando um casaco verde surrado várias vezes maior que seu corpo, cabelos desgrenhados caindo sobre o rosto, mãos sujas segurando um caderno contra o peito. Sofia atravessou a rua com passos incertos, mas determinados. Cada fibra do seu ser gritava para que voltasse, para que se escondesse, para que seguisse a regra que havia mantido por 3 anos. Não se envolver. Mas algo maior que o medo a impulsionava. Talvez fosse o cansaço de ver tanta injustiça e não fazer nada. Talvez fosse porque pela primeira vez ela tinha certeza absoluta do que havia visto. Ou talvez fosse simplesmente porque ela reconhecia no olhar desesperado daquele motoqueiro o mesmo desespero que via no espelho quando ainda tinha um espelho para olhar. Eu vi tudo, repetiu Sofia, agora mais alto, mais firme. Eu vi o senhor colocar aquilo na mochila dele. O cabo Rodrigues a olhou de cima a baixo com uma mistura de surpresa e desprezo. E quem é você? Uma mendiga? Sai daqui antes que eu te prenda por desacato. Mas Sofia não se moveu. Seus joelhos tremiam. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito, mas seus pés permaneceram plantados no chão. Eu sei o que vi, insistiu ela. O senhor tirou aquele saco do próprio bolso e colocou na mochila dele. Eu estava ali, observando tudo. Marcelo olhava para aquela menina como se estivesse vendo uma aparição. Quem era ela? Por que arriscaria tanto por um completo estranho? O cabo Rodrigues deu um passo em direção a Sofia, tentando intimidá-la com sua presença física. Você está inventando história, garota. Isso dá cadeia, falso testemunho. Não é falso se é verdade, respondeu Sofia. E tem mais gente vendo. Ela apontou para as janelas dos prédios ao redor. De fato, algumas luzes haviam se acendido. Curiosos espreitavam de suas janelas, atraídos pela comoção. Em um dos prédios, alguém segurava um celular, claramente filmando a cena. A dinâmica da situação havia mudado. O que era para ser uma extorsão rápida e silenciosa, agora tinha testemunhas, tinha potenciais vídeos, tinha evidências. O cabo Rodrigues percebeu que havia perdido o controle da situação. Sua mandíbula se apertou, os olhos se estreitaram. Ele olhou para Marcelo, depois para Sofia, depois para as janelas ao redor. Com um movimento brusco, ele tirou o saco plástico da mochila de Marcelo. Deve ter caído do meu bolso por engano, disse ele, a voz tensa. Vocês podem ir embora, mas isso não vai ficar assim, acrescentou, apontando para Marcelo. A gente se vê por aí. Era uma ameaça clara. Marcelo entendeu perfeitamente. O cabo Rodrigues tinha poder, tinha conexões, tinha meios de fazer a vida de qualquer um se tornar um inferno. Mas naquele momento, o que importava era que ele estava livre. Livre por causa de uma menina que ele nunca havia visto antes na vida. O policial entrou na viatura e saiu em alta velocidade, os pneus cantando no asfalto. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de adrenalina ainda circulando nas veias. Marcelo se virou para Sofia, que já começava a recuar em direção às sombras de onde havia surgido. Espera, disse ele, a voz embargada. Por favor, espera. Sofia parou, mas não se aproximou. Manteve a distância segura de quem aprendeu a não confiar. Você salvou minha vida, disse Marcelo. Por quê? Você nem me conhece. Sofia deu de ombros, um gesto pequeno e cansado, porque era a coisa certa a fazer. Como você se chama? Sofia hesitou. Revelar o nome era tornar-se real.
era sair da invisibilidade que a protegia. Mas talvez, apenas talvez, fosse hora de ser vista. Sofia. Sofia, repetiu Marcelo, como se estivesse gravando o nome na memória. Eu sou Marcelo, e eu te devo muito mais do que posso expressar agora. Você não me deve nada, disse Sofia. Só por favor não conte para ninguém, eu não quero problemas. Antes que Marcelo pudesse responder, Sofia se virou e desapareceu na escuridão da madrugada. Ele tentou segui-la, mas ela se movimentava pelas ruas como um fantasma, conhecendo cada beco, cada atalho. Em segundos, havia sumido completamente. Marcelo ficou ali, parado ao lado de sua Harley, tentando processar o que acabara de acontecer. Uma menina sem teto, uma criança praticamente, havia arriscado tudo por ele. Havia desafiado um policial corrupto e armado. Havia dado a cara à tapa, sabendo que não tinha nada para ganhar e tudo para perder. Ele olhou para o casaco verde desaparecendo no final da rua. Precisava encontrá-la novamente. Precisava agradecer de verdade. Precisava, de alguma forma, retribuir aquele ato de coragem impressionante. Mas primeiro, havia algo que precisava fazer. Pegou o celular e discou um número que conhecia de cor. Após 3 toques, uma voz rouca a atendeu. Alô? Lobo, sou eu. Preciso contar uma coisa que acabou de acontecer. E preciso da ajuda dos irmãos. Do outro lado da linha, o presidente do 200 Insanos MC escutou em silêncio enquanto Marcelo relatava tudo. Quando terminou, houve uma pausa longa. Então Lobo disse apenas 4 palavras que mudariam tudo. A gente encontra ela. Não é incrível como uma pessoa que não tem nada pode ter a maior riqueza de todas? Coragem? Agradeço de coração você ter permanecido no vídeo até aqui. Isso significa muito. E garanto que o melhor dessa história ainda está por vir. Continue assistindo para descobrir como 200 motoqueiros viraram São Paulo de cabeça para baixo em busca de Sofia. A sede do 200 Insanos MC ficava em um galpão reformado na Rua da Muca, uma construção de tijolos aparentes que já havia sido uma fábrica de tecidos nos anos 50. Por fora, parecia apenas mais um prédio comercial comum. Por dentro, era o coração de uma irmandade. As paredes eram decoradas com bandeiras do clube, fotos de viagens memoráveis e placas de outros motoclubes parceiros de todo o Brasil. Havia uma oficina completa para a manutenção das motos, uma cozinha industrial onde preparavam churrascos lendários e uma sala de reuniões onde as decisões importantes eram tomadas. Era quarta-feira pela manhã quando Marcelo chegou à sede. Ele havia dormido mal, atormentado por pesadelos onde o cabo Rodrigues prendia não apenas ele, mas também sua família. Mas mais forte que o medo era a imagem daquela menina de casaco verde, Sofia. O nome ecoava em sua mente. Lobo já estava lá, como sempre chegava antes de todos. Antônio Carlos dos Santos, conhecido como Lobo, tinha 54 anos e era respeitado não apenas no clube, mas em toda a comunidade de motociclistas de São Paulo. Tinha cabelos grisalhos longos presos em um rabo de cavalo, barba espessa e olhos que haviam visto muito da vida. Trabalhava como operador de guindaste no Porto de Santos, mas sua verdadeira vocação era cuidar de sua família de estrada. Lobo serviu café em 2 canecas velhas de alumínio e se sentou à frente de Marcelo na mesa de madeira rústica. Conta de novo, disse ele. Quero todos os detalhes. Marcelo relatou tudo novamente. A abordagem, a droga plantada, o momento em que Sofia surgiu das sombras, sua coragem ao confrontar um policial armado. Enquanto falava, outros membros do clube começaram a chegar para o café da manhã de quarta-feira, tradição semanal que mantinham. Em 30 minutos, havia 15 pessoas ali. Mecânicos, empresários, professores, enfermeiros. O 200 Insanos MC reunia pessoas de todas as profissões e classes sociais, unidos pela paixão pelas motos e pelo código de irmandade.
Quando Marcelo terminou de contar, o silêncio era pesado. Foi Carlinhos quem falou primeiro. Carlinhos tinha 28 anos, trabalhava como tatuador e era conhecido por seu temperamento explosivo. Uma moleque de rua salvou nosso irmão e a gente vai deixar ela voltar para a sarjeta? Ninguém disse que vamos deixar, respondeu Lobo calmamente. Mas precisamos pensar direito. Não podemos simplesmente pegar uma menor de idade da rua. Ela tem 17 anos, disse Marcelo. Ela me contou o nome, mas desapareceu antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Deia, a única mulher presente naquela reunião, era advogada e membro do clube há 3 anos. Ela se inclinou para a frente, os cotovelos na mesa. Se ela tem 17, é menor. Tecnicamente ainda sob tutela do Estado. Se formos fazer algo, precisa ser da forma certa. Abrigo, assistência social, processo legal. Lobo assentiu. Mas antes de qualquer coisa, precisamos encontrá-la. Marcelo, você lembra de algum detalhe? Algo que possa nos ajudar? Marcelo fechou os olhos, tentando reconstruir a cena. Casaco verde, surrado, cabelo castanho, comprido, desgrenhado. Magra, muito magra, segurava um caderno, e Marcelo abriu os olhos. Ela disse que estava ali observando. O que significa que provavelmente dorme naquela região. A Avenida Ipiranga no centro, disse Tatão, um homem enorme, de quase 2 metros que trabalhava como segurança. Conheço bem. Tem muita gente em situação de rua por ali. Praça da República, Avenida São João, tudo conectado. Então é lá que começamos, decidiu Lobo. Mas vamos fazer isso com inteligência. Grupos de 2, em turnos diferentes. Conversem com os moradores de rua, com os comerciantes, com quem trabalha na região. Alguém deve conhecer ela. E se a gente encontrar? Perguntou Carlinhos. Lobo pensou por um momento. Quando encontrarmos, tratamos ela com respeito. Explicamos quem somos e por que estamos procurando. Não assustamos, não pressionamos. Ela confia em nós ou não confia. Simples assim. Nos 3 dias seguintes, o 200 Insanos MC virou o centro de São Paulo de cabeça para baixo. Não de forma agressiva ou ilegal, mas com a determinação metódica de quem tinha uma missão. Grupos de motociclistas pararam em cada esquina, cada praça, cada ponto de concentração de população em situação de rua. Levavam água, alimentos, conversavam. Perguntavam sobre uma menina com um casaco verde que carregava um caderno. As reações eram variadas. Alguns moradores de rua desconfiavam, achando que era algum tipo de armadilha. Outros simplesmente não conheciam Sofia. Mas, lentamente, peça por peça, começaram a montar um retrato. Um vendedor de churros na Praça da República lembrava de uma menina que às vezes comprava água dele. Educada, quieta, sempre com um caderno debaixo do braço. Uma assistente social que trabalhava com a prefeitura reconheceu a descrição. Tinha tentado convencer Sofia a ir para um abrigo há alguns meses, mas a menina havia recusado educadamente. Seu Joaquim, o dono da padaria, confirmou que deixava pães para uma menina que correspondia à descrição. Ela sempre pegava apenas o necessário, nunca abusava. No 3º dia, quinta-feira à tarde, Tatão e Deia estavam na Praça da República quando viram. Sentada em um banco próximo à fonte, quase escondida pela sombra de uma árvore, estava uma menina magra com um casaco verde surrado. Ela escrevia em um caderno, completamente absorta. É ela, sussurrou Tatão. Calma, disse Deia. Vamos devagar. Eles se aproximaram com cuidado, como se aproximariam de um animal selvagem prestes a fugir. Quando estavam a uns 5 metros, Sofia levantou o olhar. Seus olhos se arregalaram ao ver os 2 motociclistas se aproximando. Ela fechou o caderno rapidamente e se preparou para correr. Sofia? Chamou Deia, mantendo a voz suave. Meu nome é Deia. Este é o Tatão. Somos amigos do Marcelo. A menção ao nome fez Sofia pausar. Marcelo? O motoqueiro que você salvou, explicou Tatão.
Ele nos contou o que você fez. Sofia olhou ao redor, procurando rotas de fuga, avaliando se era uma armadilha. Não queremos te assustar, disse Deia, dando mais um passo cuidadoso. Só queremos conversar. Por favor. Houve um momento tenso, onde tudo poderia ter desmoronado. Sofia poderia ter corrido e, conhecendo as ruas como conhecia, teria desaparecido. Mas algo nos olhos de Deia, talvez a sinceridade genuína, a fez ficar. Tudo bem, disse Sofia, a voz tão baixa que mal podia ser ouvida. Podem se sentar. Foi assim, em um banco de praça no meio de São Paulo, que começou a conversa que mudaria a vida de Sofia para sempre. Deia e Tatão se sentaram, mantendo distância respeitosa. Tatão pegou uma mochila que carregava e tirou uma garrafa de água e alguns sanduíches. Trouxemos comida, caso você esteja com fome. Sofia olhou para a comida, o estômago roncando. Hesitou apenas um segundo antes de aceitar. Enquanto comia, Deia começou a falar. Marcelo não parou de falar sobre você. Sobre o que você fez. Foi uma das coisas mais corajosas que ele já viu. Eu só disse a verdade, respondeu Sofia entre mordidas. Mas você arriscou muito. Aquele policial poderia ter te machucado. Poderia ter te prendido. Sofia deu de ombros. O que ele ia fazer? Eu já não tenho nada a perder mesmo. Tatão e Deia trocaram um olhar. Aquela frase, dita com tanta resignação por uma menina de 17 anos, era de partir o coração. E se eu te dissesse que você tem muito a ganhar? Disse Tatão. Sofia parou de comer e olhou para ele com desconfiança. Como assim? Foi Deia quem explicou. No nosso clube, a gente vive por um código. Você protege quem protegeu você. Você salvou nosso irmão, Sofia. Agora você faz parte da família. Sofia piscou, confusa. Família? É, disse Tatão, sorrindo pela primeira vez. Família. E a gente cuida da nossa família. Nas 2 horas seguintes, sentados naquele banco enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, Sofia ouviu uma proposta que parecia boa demais para ser verdade. O clube queria ajudá-la, não por pena, não por caridade, mas por honra, por gratidão, por um código que consideravam sagrado. Quando Lobo chegou à praça, meia hora depois, acompanhado por Marcelo e outros 5 membros, Sofia estava chorando. Não de tristeza, mas de algo que não sentia há tanto tempo que havia esquecido como era. Esperança. Lobo se ajoelhou ao lado do banco, colocando-se na altura dos olhos de Sofia. Este homem, líder de 200 motociclistas, se ajoelhou diante de uma menina de rua como se ela fosse realeza. Sofia, disse ele, a voz grave e sincera, você deu dignidade ao nosso irmão quando um policial tentou tirar isso dele. Você foi mais forte que o medo. E isso vale mais que qualquer riqueza nesse mundo. Marcelo se aproximou, os olhos vermelhos. Eu tenho uma filha da sua idade. Se fosse ela naquelas ruas, eu oraria para que alguém a ajudasse. Deixa a gente retribuir o que você fez por mim. Sofia olhou para aqueles rostos. Homens e mulheres de aparência dura, cobertos de tatuagens, usando couro e correntes. A sociedade os via como marginais, como perigosos. Mas ali, naquele momento, ela via apenas bondade. Via a humanidade em sua forma mais pura. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ela, a voz ainda desconfiada, mas menos defensiva. Queremos que você nos deixe te ajudar, disse Lobo. Um lugar para morar, comida, terminar os estudos, construir um futuro, não por obrigação, não porque você vai nos dever algo, mas porque é isso que família faz. E se eu não der certo? Perguntou Sofia, o medo antigo voltando. E se eu decepcionar vocês? Lobo sorriu, uma expressão gentil, em um rosto marcado pelo tempo. Garota, você enfrentou um policial corrupto para defender um estranho. Você já provou que tem mais caráter que a maioria das pessoas que eu conheço. Não vai nos decepcionar. Foi Deia quem deu o passo final. Sofia, sou advogada.
Vou entrar com um pedido de emancipação para você. Tem 17, quase 18. Com a emancipação, você pode assinar contratos, alugar um lugar, e vou te ajudar em cada passo, sem cobrar nada. Sofia olhou novamente para seu caderno surrado, onde escrevia sonhos que achava impossíveis. E ali estavam pessoas oferecendo transformar esses sonhos em realidade. Ela respirou fundo. Tá bem, eu aceito a ajuda de vocês. O sorriso que se espalhou pelos rostos ao redor foi como o sol nascendo após uma longa noite. Nos dias seguintes, o 200 Insanos MC entrou em ação. Fizeram uma vaquinha entre os membros que arrecadou em 3 dias R$ 5.000. Encontraram um apartamento pequeno, mas limpo, no Brás. Um quarto, sala e cozinha conjugadas, banheiro. Para Sofia, era um palácio. Marcelo e sua esposa Juliana levaram Sofia para comprar roupas, itens de higiene, coisas que ela não tinha há anos. Juliana chorou no provador, vendo como Sofia ficava emocionada com uma simples escova de dentes nova. Carlinhos, o tatuador, ofereceu um trabalho meio período em seu estúdio. Sofia seria recepcionista, atenderia telefone, agendaria clientes. Nada muito complexo, mas que daria a ela alguma renda própria. Déia moveu montanhas no sistema burocrático. Conseguiu a emancipação de Sofia em tempo recorde, ajudou a tirar documentos que ela não tinha, matriculou-a em um programa de ensino supletivo para que pudesse terminar o ensino médio. Mas a maior mudança não era material, era emocional. Pela primeira vez em 3 anos, Sofia tinha pessoas que se importavam. Tinha pessoas que perguntavam se ela havia comido, se estava bem, se precisava de algo. Tinha, como o Lobo havia dito, uma família. 2 meses após aquela noite fatídica na Avenida Ipiranga, Sofia estava irreconhecível. Cabelo limpo e cortado, roupas novas, 10 quilos a mais de peso saudável. Mas a maior mudança estava em seus olhos. Não havia mais aquele olhar de quem desistiu. Havia vida, havia esperança, havia futuro. Mas toda história tem seu lado sombrio. E o Cabo Rodrigues não havia esquecido. O Cabo Rodrigues era um homem que não perdoava. Desde aquela noite na Avenida Ipiranga, quando foi humilhado por uma mendiga e exposto diante de testemunhas, ele ruminou sua vingança. Não podia fazer nada contra a menina que havia desaparecido sem deixar rastros. Mas o motoqueiro? Aquele ele sabia onde encontrar. As perseguições começaram sutis, blitz direcionadas. Marcelo era parado toda semana, às vezes 2 vezes na mesma semana. Sempre pelo Cabo Rodrigues ou por colegas dele, sempre com a mesma desculpa: fiscalização de rotina. Multas começaram a aparecer, infrações inventadas, estacionamento irregular em lugares onde Marcelo nem havia passado, excesso de velocidade registrado por radares em horários que ele estava comprovadamente em outro lugar. Mas Rodrigues não parou por aí. Começou a pressionar outros membros do 200 Insanos MC. Abordagens agressivas, intimidações, ameaças veladas. A mensagem era clara. O clube havia mexido com a pessoa errada. Foi Tatão quem sofreu a pior abordagem. Voltando do trabalho à noite, foi parado por Rodrigues e 2 outros policiais. Levaram-no para uma rua deserta e o espancaram. Nada que quebrasse ossos ou deixasse marcas muito visíveis, mas suficiente para enviar uma mensagem. Quando Tatão chegou à sede do clube com o rosto inchado e um olho roxo, a tensão explodiu. "Temos que fazer alguma coisa!" gritou Carlinhos, socando a mesa. "Esse desgraçado não pode continuar impune." "Calma", disse Lobo, mas até ele estava claramente perturbado. "Se a gente revidar com violência, ele vai ter motivo para prender todos nós. É isso que ele quer." "Então o que a gente faz?" perguntou Marcelo. "Deixa ele continuar nos perseguindo?"
Foi Sofia quem deu a solução. Ela havia ido à sede após o trabalho no estúdio de Carlinhos, preocupada quando soube do que havia acontecido com Tatão. Ouviu a discussão acalorada e, pela primeira vez, se manifestou. "Tem um jeito", disse ela, a voz ainda tímida, mas determinada. Um jeito que não envolve violência. Todos se viraram para olhá-la. Lobo fez um gesto para que continuasse. "Nas ruas eu via muita coisa. Eu sei como esse tipo de policial opera. Ele não faz isso só com vocês. Ele deve ter uma lista enorme de vítimas, comerciantes que pagam propina, outras pessoas que ele extorquiu. Se a gente conseguir juntar evidências, testemunhos, provas..." Deia completou o raciocínio, os olhos brilhando. "Podemos denunciar formalmente. Corregedoria, Ministério Público e imprensa. Mas como conseguir essas provas?" perguntou Tatão, tocando o rosto inchado com cuidado. Sofia olhou para Lobo. "Vocês têm câmeras nas motos, certo? Aquelas que filmam enquanto vocês pilotam?" "Dashcams", confirmou Lobo. "A maioria dos irmãos tem. E se vocês começassem a documentar tudo, toda a abordagem, toda a blitz, toda a interação com ele e seus colegas, gravar áudio quando possível, desde que seja legal. E eu posso conversar com as pessoas que eu conhecia nas ruas. Tem muita gente que sofre nas mãos dele. Foi assim que começou a Operação Transparência, como batizaram. Durante 2 meses, o 200 Insanos MC se tornou uma máquina de coleta de evidências. Cada abordagem era documentada. Câmeras captavam tudo. Horários eram anotados. Testemunhas eram identificadas. Marcelo criou uma planilha detalhada com datas, locais, policiais envolvidos e natureza de cada incidente. Sofia, usando sua rede de contatos das ruas, começou a falar com pessoas que haviam sido vítimas do Cabo Rodrigues, um vendedor ambulante que pagava R$ 300 por mês para não ser preso, uma prostituta que era extorquida sexualmente, um dono de bar que teve mercadoria confiscada sem recibo. Deia, como advogada, orientou cada passo para garantir que tudo fosse legal e admissível. Conversou com promotores conhecidos, com jornalistas investigativos, com ativistas de direitos humanos. O Cabo Rodrigues, convencido de sua impunidade, continuava suas ações. Cada abordagem abusiva era mais uma peça de evidência. Cada extorsão era mais um prego em seu caixão profissional. 3 meses após o início da operação, Deia tinha um dossiê de 140 páginas. Vídeos, áudios, testemunhos escritos e gravados, planilhas financeiras mostrando padrões de extorsão. Era irrefutável. A denúncia foi feita simultaneamente em 3 frentes: Corregedoria da Polícia Militar, Ministério Público e um grande jornal de São Paulo que tinha uma editoria dedicada a investigações. Quando a reportagem foi publicada, causou impacto. Não era apenas mais um caso de corrupção policial. Era uma investigação detalhada, com provas sólidas, mostrando um padrão sistemático de abuso de autoridade que durava anos. O Cabo Rodrigues foi afastado em 24 horas. Seus colegas mais próximos também foram investigados. Processos administrativos e criminais foram abertos. A vida que ele havia construído sobre intimidação e corrupção desmoronou em questão de semanas. Mas o 200 Insanos MC não comemorou com festa ou alarde. Comemoraram do jeito deles, com um churrasco na sede, onde Sofia era a convidada de honra. 6 meses após aquela noite na Avenida Ipiranga, Sofia estava sentada na garagem da sede, ajudando Marcelo a fazer a manutenção de sua Harley. Ela havia descoberto que tinha jeito para mecânica, algo que nunca imaginara. "Você mudou tudo", disse Marcelo, limpando o óleo das mãos com um pano. "Não apenas para mim, para todos nós." Sofia sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. "Vocês que mudaram minha vida. Eu só estava fazendo a coisa certa. E é por isso que você é uma de nós", disse Lobo, que havia se aproximado sem ser notado.
Porque você entende o código, você entende o que significa ser família. Sofia olhou ao redor da garagem. As motos brilhando, os pets nas paredes, os irmãos conversando e rindo. Pensou no apartamento que agora chamava de lar. Pensou nas aulas que estava frequentando. Pensou no trabalho que dava propósito aos seus dias. Pensou no caderno, agora novo, onde continuava escrevendo. Mas agora os poemas não eram apenas sobre sonhos, eram sobre realidade. Você sabe, disse ela para Marcelo, eu costumava escrever sobre ter uma família, sobre pertencer a algum lugar. E agora? Perguntou ele. Agora eu escrevo sobre como é estranho quando seus sonhos se tornam realidade. Como é assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Marcelo colocou a mão no ombro dela, um gesto paternal. Você merece, Sofia. Merece cada pedaço de felicidade que está sentindo. Do lado de fora, o rugido de várias Harleys anunciava a chegada de mais membros para a reunião semanal. Aquele som que um dia teria assustado Sofia, agora era como música. Era o som de proteção, de pertencimento, de família. Sofia limpou as próprias mãos e foi em direção à porta para cumprimentar os irmãos que chegavam. Não era mais a menina invisível da Praça da República. Não era mais a sobrevivente solitária das ruas frias de São Paulo. Era Sofia dos Santos, membro honorário do 200 Insanos MC. Era uma jovem com futuro. Era alguém que importava. E tudo havia começado com uma decisão de 3 segundos em uma noite fria. A decisão de fazer a coisa certa, mesmo quando custava caro. A decisão de ser vista, mesmo quando a invisibilidade era mais segura. A decisão de confiar na humanidade, mesmo depois de tantas razões para não confiar. No bolso de seu jeans novo, Sofia carregava um pet que Lobo havia dado a ela. Não era o pet oficial do clube, que apenas membros com moto podiam usar. Era um pet especial, bordado com cuidado pelas esposas de alguns membros. Dizia simplesmente, família. Ela tocava o pet com os dedos, sentindo o tecido macio, e sorria. Porque finalmente, depois de tantos anos à deriva, ela tinha um lugar para chamar de seu. Tinha pessoas para chamar de suas. Tinha uma família. E em algum lugar da cidade, o Cabo Rodrigues estava descobrindo que corrupção tem prazo de validade, que o poder construído sobre medo e intimidação é frágil, que no final a verdade sempre encontra um caminho para a luz. Mas essa não era mais a história dele, era a história de Sofia. E o final da história de Sofia não era sobre vingança ou justiça cega. Era sobre transformação, sobre segundas chances, sobre encontrar amor nos lugares mais improváveis. Era sobre uma menina sem teto que salvou um motoqueiro e descobriu que, ao salvar alguém, às vezes você salva a si mesmo. Esta história nos faz refletir sobre julgamentos precipitados e sobre como a coragem pode surgir dos lugares mais improváveis. Sofia não tinha nada, mas ofereceu tudo o que possuía, sua voz e sua verdade. Os 200 membros do Insanos MC provaram que honra e lealdade ainda existem neste mundo, que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolhas, sobre estar presente, sobre proteger quem precisa ser protegido. Quantas Sofias existem nas ruas das nossas cidades? Quantas pessoas invisíveis têm histórias, sonhos e coragem que nunca serão reconhecidos? E quantas vezes passamos por elas sem enxergar a humanidade que existe ali? E você, o que faria no lugar de Sofia? Teria coragem de se expor por um estranho? E no lugar dos motoqueiros, você acolheria alguém que salvou um dos seus? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber o que você pensa sobre essa história. Se esta história tocou seu coração, se ela fez você refletir ou se emocionou de alguma forma, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias reais que vão fazer você acreditar na humanidade novamente.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir uma história de esperança hoje. E não deixe de assistir ao próximo vídeo recomendado, onde contamos outra história impressionante que vai surpreender você. Até a próxima.